Olá, você acompanha agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba que vai levar até você um pouco da história da justiça. E no nosso programa de hoje vamos falar de um tema um tanto quanto interessante, eu diria, o judiciário em seu papel na construção da história e da memória. E quem vai bater um papo com a gente é o professor do curso de Direito da Universidade de Vila Velha, professor Antônio Leal de Oliveira. Professor, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Ravane. E para começar, professor, o nosso tema é interessante, né? Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa nos assistindo o que a gente vai discutir aqui. Bom, basicamente, esse tema, ele versa sobre a capacidade e o poder mesmo que o judiciário tem de consolidar e construir uma determinada versão da história, né? Ao longo do desenvolvimento do sistema de três poderes, com a presença de um executivo, do legislativo e do judiciário, o judiciário acaba assumindo uma posição, em muitos momentos de vanguarda, em outras de retrocesso, mas basicamente de consolidar uma determinada versão da história. Como os fatos ocorreram, quais foram as consequências desse fato, quais são os caminhos para se tentar, em alguma medida, recuperar determinadas perdas históricas, determinados erros históricos. Então, o Poder Judiciário, especialmente nas suas cortes supremas, eu pego aqui o exemplo de duas cortes emblemáticas nesse sentido. A gente tem a Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, que ao longo da história, desde o seu surgimento, ela é marcada por decisões emblemáticas e que consolidam uma determinada versão da história, um determinado modo de se encarar a realidade social americana. E nós temos também o exemplo do nosso STF, especialmente mais recentemente, onde ele tem assumido determinadas posições, determinadas decisões que são fundamentais para marcar uma específica versão da história. Nós podemos lembrar também, se quisermos expandir um pouco esses exemplos, essas dimensões, tribunais alemães no pós-guerra, o tribunal, alemão no pós-guerra, onde ele se viu obrigado a decidir destinos de agentes e pessoas que atuaram durante o regime nazista, o exemplo do Japão também seguindo a linha nesse sentido, até mesmo os tribunais formados após a Segunda Guerra Mundial e agora mais recentemente, tribunais formados em torno de situações de guerras africanas, seja guerra civil, guerras entre as nações, e mais emblematicamente o caso dos tribunais internacionais voltados para a guerra da Iugoslávia, a guerra da Bósnia. Então, são decisões jurídicas que são responsáveis por estabelecer certos parâmetros históricos, que vão servir de substrato de conteúdo para pesquisas de historiadores, para pesquisas de cientistas políticos e para pesquisas de juristas interessados em conhecer a história de decisões judiciais, a história de um povo e, como diz a expressão, né, um povo que não conhece a sua história é fadado a repeti-la, né? Então a importância que o papel judiciário acaba assumindo é para demonstrar muitas vezes à sociedade, à sua população, como certos erros não devem ser repetidos, o que se fazer para evitar a repetição de certos erros e o que se fazer para consertar-se certas práticas ou certos equívocos que vêm sendo repetidos ao longo da história de uma nação, de uma população, de um povo. E nesse sentido do nosso tema, o senhor consegue definir o que seria memória e história? Bom, assim, a gente acaba fazendo essa distinção técnica quando, na verdade, elas acabam tendo, vamos dizer assim, um sentido muito próximo, né? A história, obviamente, ela tem um sentido muito mais abrangente, né? Você tem desde de uma ciência histórica, desde um estudo, por exemplo, uma faculdade de história, ou um curso de história, como fazemos na escola, né, na nossa formação. A gente tem as nossas pequenas histórias do dia a dia, que nós contamos para os nossos amigos, nossos parentes, etc, etc. E, então, nesse sentido, a história ela assume uma característica, ou ela assume um patamar muito mais amplo do que a memória. Eu costumo e gosto de trabalhar, apesar da semelhança, da proximidade dos dois temas, né, das duas definições, mas eu costumo dizer que a memória é um instrumento a serviço da preservação da história. Então, a memória é todo o trabalho que nós temos, é todo um exercício social, um exercício de pesquisa,
um exercício de revelação dos fatos históricos, de maneira a consolidar e deixar viva aquela versão da história. Então nós temos aí, por exemplo, alguns exemplos emblemáticos de preservação da memória da história do Brasil. Então nós temos o caso de Tiradentes, que a gente já aprende desde da escola, por vias tortas ou não, mas a gente já tem uma noção do que foi, em grande parte, em Confidência Mineira, o que representou a figura do Tiradentes e, basicamente, como quase todo brasileiro gosta, acaba gostando de um fundo trágico, né? Da sentença trágica que o pobre do Tiradentes acabou sendo condenado. Nós temos o exemplo aí recente do mês passado, do 7 de setembro, onde toda criança, toda pessoa que tenha passado por uma escola vai ter aquela imagem do Dom Pedro chegando à beira, às margens do Ipiranga, levantando a espada e no seu brado retumbante, pedindo, né, ou desejando, ou conclamando, gritando independência ou morte à população. Nós temos o 13 de maio emblemático, onde se passa a versão da história que a princesa Isabel, num belo dia, né, resolve assinar uma lei que acaba libertando os nossos irmãos negros do jugo, do trabalho forçado, etc, etc. Ou seja, acaba se construindo certos parâmetros de memória que nos permitem reconstruir a história. Agora, a minha preocupação e a minha pesquisa até nesse sentido um trabalho de memória para consolidar a história ou para ser fiel a uma versão da história, ele precisa, num primeiro momento, contar com acesso a dados e documentos que permitam a reconstrução da história fatualmente, como as coisas aconteceram. Um trabalho de reconstrução da memória, ele precisa ser feito de maneira apartidária, de maneira, na medida do possível, desvinculada de algum parâmetro, alguma questão política, por exemplo, porque se você quer construir realmente uma verdadeira história, ou reconstruir e manter viva na memória o que realmente ocorreu, você precisa ouvir os dois lados. Você precisa saber, até para permitir às gerações vindouras, às próximas gerações, que elas estabeleçam os parâmetros. Que elas digam, não, efetivamente isso me pareceu dessa forma. Ou se não, num futuro próximo, ou até mesmo distante, com a revelação de novos fatos, você reconstrua aquele evento, enxergue isso de uma forma diferente. Então, o trabalho de memória é fundamental para a construção da história. Então, nesse sentido, voltando à sua pergunta, a história ela acaba tendo, vamos dizer assim, uma abrangência maior, e a memória ela acaba servindo de base para a reconstrução dessa história e para a definição do que foi essa história. O que ocorreu ou não, como ocorreu, quem participou, quem não participou e por aí vai. Professor, então você entende o judiciário como um formador de opinião? O judiciário ele tem um papel importante na formação da opinião e na construção da memória também. Vamos dizer assim, vamos tratar como se fossem dois polos diferentes. O judiciário, como formador de opinião, ele acaba tendo um papel fundamental quando ele toma decisões ou ele acaba adotando medidas que acabam assumindo uma repercussão geral, uma repercussão nacional. Então, por exemplo, a gente tem vivido agora recentemente a decisão em torno da ocorrência ou não da compra de votos de parlamentares por parte do governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o famoso e chamado mensalão. Então a decisão do STF, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal, dizendo houve compra de votos nessas condições, quem organizou essa compra de votos foi fulano e cicrano, dentro desse esquema, utilizando tais deputados, utilizando tal canal financeiro, etc., etc., pode acabar gerando na população uma visão diferenciada do que ela tinha desse fato. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Antes da decisão do judiciário, o fenômeno mensalão, o fator mensalão, não teve tanta, como diria, influência, por exemplo, na decisão do povo brasileiro em escolher novamente o presidente Lula para ocupar o cargo máximo do Executivo Federal. Então ele foi reeleito presidente da República a despeito dessa decisão, a despeito dessa denúncia do mensalão. Agora, nós ainda temos que esperar para ver
Se uma vez, como tudo se encaminha para se fechar na condenação dos réus do caso do Mensalão, uma vez decidido nesse sentido, a gente precisa acompanhar para ver a repercussão na população e os reflexos disso no dia a dia da sociedade. Mas assim, eu queria aproveitar, Ravani, mais do que a formação da opinião pública, porque efetivamente nós temos que ter uma visão crítica nesse sentido, de que o judiciário muitas vezes ele não atinge muitas parcelas da população, né? Uma coisa somos nós nos informarmos e lermos notícias do jornal falando sobre decisões de denúncia de corrupção, decisões emblemáticas tomadas pelo STF, por aí vai. Mas o grande público, muitas vezes, essas são decisões inacessíveis a esse grande público. Seja por usarem uma linguagem difícil, uma linguagem complexa, esse distanciamento que a linguagem jurídica tem muitas vezes com, vamos dizer assim, a língua popular, né, a língua usual da maioria do povo brasileiro. Seja porque muitas vezes essas decisões são revestidas de tecnicismos que também tornam difícil esse acesso à população. E seja muitas vezes porque a população está mesmo alheia a essas decisões, não tem interesse naquilo que está sendo decidido e por aí vai. Então, a capacidade do judiciário de influenciar comportamentos, vamos dizer assim, de pautar a opinião pública, ela é em grande parte importante, mas eu acho que ela acaba sendo mais valorizada do que deveria. Agora, que o judiciário tem um papel fundamental na construção da memória, na consolidação de uma versão da história de um povo, isso eu não tenho dúvida. Isso sim, eu acho que é um papel que o judiciário acaba assumindo. Isso sim, eu acho que é um papel que é fundamental, tomado pelas Supremas Cortes. Então, eu fico lá naqueles dois exemplos que eu dei para você no começo da nossa entrevista. O caso da Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana ela foi fundamental em vários momentos do desenvolvimento da sociedade americana por consolidar ou para consolidar certas versões da história. Então nós temos casos emblemáticos de decisões, por exemplo, tomadas na década de 60, onde se obriga, ou se impede, melhor dizendo, no caso Brown versus Board of Education. Esse foi um caso emblemático nos Estados Unidos, onde uma menina negra ela não podia tomar o mesmo ônibus dos estudantes brancos. Ou se tomasse, ela deveria sentar num assento à parte. Então a Suprema Corte Americana, quando decide obrigando que essa criança negra não só entre e sente em qualquer banco ao lado de branco ou não nesse ônibus, e que não só isso, que ela frequente a mesma sala de aula, ela consolida uma versão da história. Sim, a segregação racial nos Estados Unidos, sim, nós vivemos num povo, temos uma história do nosso povo que separa negros e brancos, e a partir de agora nós precisamos repensar isso e consertar isso. Como ela acaba muitas vezes, isso é um papel fundamental, revelando certos detalhes da história para pessoas que, às vezes por viverem em estados distantes, numa realidade mais integradora, não conheciam essa realidade. Então a Suprema Corte Americana tem esse caso, tem casos de, por exemplo, de permissão de aborto até a 3ª semana, onde ela consolida o direito da mulher decidir por isso. E no caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é o equivalente à Suprema Corte na composição estatal brasileira, nós temos vivenciado inúmeras decisões que permitem uma reconstrução e um reavivamento de fatos históricos. Eu posso citar aqui alguns casos para você. O caso, por exemplo, onde se decidiu pela constitucionalidade das cotas em universidades públicas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando reconhece isso, ele admite que, desde a abolição da escravatura até essa decisão, houve uma diferenciação no tratamento entre entre negros e brancos no Brasil. Sim. E isso precisa, de alguma maneira, ser consertado ou ser diminuído com algumas medidas. Entre essas medidas, a possibilidade de acesso à universidade. Nós podemos até discutir o mérito, se esse é o melhor mecanismo, se isso poderia ser feito de outra forma, mas o fato é, uma vez decidindo assim, o STF consolida uma versão da história.
olha, é fato, negros são tratados de maneira diferenciadas com branco, no mercado de trabalho, no mercado educacional, e nós precisamos compensar essa diferença, permitindo a eles uma reserva de vagas para que eles ascendam a cargos, nesse caso não cargos, mas a vagas que eram destinadas majoritariamente a brancos. Mas eram destinados a branco porque eram reservadas para brancos? Não, porque historicamente brancos têm mais acessos a escolas melhores, a condições educacionais melhores e por isso acessavam mais facilmente essas escolas. Então, o judiciário acaba tendo essa capacidade, acaba assumindo esse papel de consolidar certas versões da história. Só para fechar um último exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, por exemplo, quanto à validade da lei de anistia, dizendo que os fatos ocorridos durante a ditadura militar não poderiam ser revistos e reanalisados pelo Poder Judiciário. Tristemente, pelo menos na minha leitura, é uma consolidação de uma versão da história de que a lei da anistia foi um acordo entre militares e opositores para se decidir pelo fim daquele regime de perseguição, quando se sabe historicamente que não foi isso. Foi mais, na verdade, uma tentativa dos poderes instituídos, do poder militar instituído no governo, de tentar evitar, já prevendo o fim do exercício do seu poder, tentar evitar possíveis punições por excessos durante o regime militar, né? Então, para o bem e para o mal, as decisões da Suprema Corte, elas acabam tendo uma capacidade de consolidar versões da história e de construir ou de reconstruir mesmo, de estabelecer um trabalho de memória. Tá certo, professor Antônio. Vamos para um rápido intervalo. E você não saia daí, no próximo bloco a gente continua falando dos mecanismos que o Poder Judiciário utiliza para a construção da memória e da história. Jansen, sabe o que significa certidão negativa? Sei, mal formado. Quando você não tem débito. Ver se você tem ou não ações na justiça, essas coisas. É que você não tem nada a dever na justiça. Já ouviu falar em certidão negativa? Sabe o que significa? Não. Quando você compra alguma coisa, não é isso? Que seu nome vai para o SPC. Certidão negativa de débito fiscal. Nem ideia. É um documento qual comprova que você não tem nenhum envolvimento com a justiça. Certidão negativa é aquela cujo teor declara não haver registro de algum ato ou fato. Por exemplo, certidão negativa de débitos, inexistência de dívida. Para falar sobre o Judiciário e seu papel na construção da história e da memória, a gente recebe o professor do curso de Direito da UVV, professor Antônio Leal de Oliveira. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão das cotas. O senhor consegue nos dar mais exemplos de como que o Judiciário trabalha na construção da história do povo brasileiro? Assim, exemplos pontuais e emblemáticos, nós teríamos que fazer um exercício aqui de memória, até aproveitando o nosso tema, né, para tentarmos lembrar. A gente acabou de falar aí da questão da cota, das cotas nas universidades públicas, né? A gente tem, por exemplo, algumas decisões do STF. Bom, a gente pode pegar o que está na ordem do dia, né, essa recente decisão em torno do caso do Mensalão, houve ou não corrupção nessa proporção em torno do governo Lula, ou seja, uma forma de consolidar uma versão da história. Houve corrupção, houve formação de quadrilha com objetivo, tarará, tarará. Então, quando o Poder Judiciário ele tem essa capacidade de tomar uma decisão, ele acaba fundamentando e estabelecendo como os fatos históricos vieram a ocorrer. Então a gente tem esses dois exemplos que eu acabei de citar. A gente pode até citar um exemplo daqui do Espírito Santo, do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, recentemente, ele adotou no seu site, né, o torturômetro. Ele coloca lá denúncias de tortura praticadas pelo Estado, salvo engano, especificamente contra detentos, sistema carcerário capixaba. Pois bem, quando o Poder Judiciário decide por isso, primeiro ponto, ele está admitindo que havia tortura, que havia práticas abusivas e violência contra o ser humano sendo praticadas dentro das carceragens.
Então, o Estado oficialmente admitindo a prática de um crime. E não só isso, e aí mais importante, Ravani, não só pelo papel de consolidar a história, mas também o papel de conscientizar, de mostrar, olha, ainda que muitas vezes a nossa capacidade de mudar esses fatos são restritas ou isso se enquadra dentro de uma dinâmica social que foge muitas vezes ao meu controle, eu estou cumprindo meu papel. Eu estou mostrando à população que isso tem me incomodado, pegando o caso específico da tortura, isso tem me incomodado e no que me couber eu vou tomar alguma atitude em contrário. Mesmo sabendo que a mudança nesse tipo de política, a mudança nesse tipo de prática, não depende só do Poder Judiciário. Depende do Poder Judiciário? Depende. Quando ele penaliza quem comete isso, quando ele responsabiliza o Estado por esse tipo de prática, etc, etc. Mas tem também a parte do Poder Executivo responsável, né, pela guarda desses detentos. Então, o Poder Judiciário ele acaba nas suas decisões assumindo essa capacidade de nos revelar fatos da história e é como se colocasse para a sociedade dizer, diante desses fatos, dados e consolidados, como é que vocês querem lidar? O que vocês querem fazer a partir disso? Então, as decisões, aproveitando uma conversa prévia nossa, as decisões, por exemplo, em torno da Lei Maria da Penha, onde o Poder Judiciário tem reiteradamente reconhecido a procedência de ações contra que versem, né, ou que contenham violência contra a mulher. Ou seja, é o judiciário consolidando uma versão social, até mesmo, até mais do que histórica, de práticas de violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então é como se ele dissesse, olha, estou fazendo o meu papel. Na medida do possível, eu estou punindo esses criminosos pela prática desses crimes. Agora, a sociedade também precisa encarar isso de frente e lutar pela reformulação disso, lutar por uma visão que não precisa nem chegar ao judiciário. Que a violência contra a mulher seja colocada totalmente à parte das práticas sociais do dia a dia da população brasileira. Tenha isso um fator histórico ou não. É como se o judiciário dissesse, está acontecendo, no que me cabe eu tenho tentado tomar decisões. Mas também depende de uma mudança de concepção da sociedade. Professor, nesse sentido, todas essas ações, elas ajudam o judiciário a tentar desmistificar o conceito que a população tem hoje da justiça? Ajudam muito. Eu acredito firmemente, Ravani, que quem contribui, um dos grandes fatores que contribuiu para essa aproximação do Poder Judiciário com relação à população de uma maneira geral é o trabalho da TV Justiça. Obviamente que o Judiciário sempre esteve colocado, até pelas circunstâncias que o envolvem, num distanciamento com relação à população que não é desejável. Ou melhor, não só não é desejado, como ele deve ser, vamos dizer assim, repelido, deve ser colocado de fora. O que eu quero dizer com isso? O Poder Judiciário ele existe para servir a população. Então, se a população enxerga no Poder Judiciário um poder inatingível, porque eles se utilizam de uma linguagem que eu não acesso, porque eles se vestem com uma roupa que não parece com a minha, porque eles se colocam numa cadeira acima de onde eu sento, cercado de inúmeros assessores, onde eu nunca vou alcançar aquela pessoa, você cria numa imagem do Poder Judiciário um poder gerador de privilégios. Vamos falar no português claro, isso acaba sendo a visão da população de uma maneira geral. O Poder Judiciário está ali a serviço dos ricos, o que é uma inverdade. O Poder Judiciário está ali para servir ao direito, para consolidar o direito, mas especialmente para a população, para o povo brasileiro de uma maneira geral. Estabelecendo quem tem direitos e quem tem deveres e estabelecendo critérios de justiça nessa distribuição de direitos e deveres. Então, a TV Justiça ela tem contribuído, e a gente pega mais uma vez, por ser emblemático, o julgamento recente da ação penal 470, né, o famoso julgamento do mensalão, onde o Brasil inteiro tem a possibilidade de acompanhar os argumentos que levam esses ministros. E eu pegando esse exemplo emblemático, porque é um exemplo que eu acredito que mobilizou a população brasileira de uma maneira geral, né? Mas hoje, qualquer julgamento de repercussão, salvo engano, qualquer julgamento do STF, pode ser acompanhado pela população na TV Justiça. Então, hoje o distanciamento do judiciário com relação à população ele é muito menor.
E, além dessa TV Justiça, além dessa acessibilidade às decisões do STF, os juizados especiais, cíveis e criminais, também têm permitido uma aproximação do Poder Judiciário com a população. Por quê? Porque permite um acesso ao Judiciário de pessoas que muitas vezes estão desassistidas de advogado. Dependendo do valor da causa, dependendo do que está envolvido na questão, você não precisa nem da assistência do advogado, você mesmo pode ir lá pleitear isso. Então, o caso, às vezes, eu tive um exemplo recente de uma aluna, no começo de curso ainda, que teve um problema com uma operadora de telefonia, de celular. Então, ela foi por ela mesma e resolveu o problema dela, chegou a coisa. Então, isso desmistifica e aproxima o judiciário. Eu costumo sempre falar isso, não deixe de lutar pelo seu direito pelo medo do judiciário. O judiciário está ali para servi-lo. O judiciário está ali para ajudá-lo se você tiver direito. Se isso for de seu direito, o judiciário está ali para atendê-lo. Tá certo. Professor, TV Justiça, juizados especiais foram alguns dos exemplos que o senhor acabou de dar, né? Quais são os outros mecanismos utilizados pela Justiça para construir a história? Bom, basicamente as decisões são um mecanismo mais efetivo, eu diria, para isso, né? Especialmente, Ravani, as decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal. Por quê? As decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal, elas têm uma característica peculiar. Elas são decisões que atingem, em sua maioria, toda a população. Como eu costumo dizer, uma decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Espírito Santo, ou de um juiz singular, pode ter uma importância na consolidação da história? Pode. Ela pode consolidar uma determinada versão da história. Sim, mas ela pode ser reformada. Então você consolida uma determinada versão da história, chega-se numa instância superior da justiça e essa decisão é reformada. Não, isso não foi desse jeito, isso foi... E a decisão do STF não. Como última instância, quando ele decide, quando ele consolida uma determinada versão da história, essa versão é, em tese, a versão válida para toda a sociedade e é a versão consolidada oficialmente. E nesse trabalho de construção das suas decisões, o STF se vale, em muitos casos, do recurso às audiências públicas. Onde ele permite, aí a gente teve inúmeros casos recentes do STF, a decisão sobre o aborto em caso de anencefalia, né, fetos anencéfalos, onde inúmeras associações, instituições interessadas na decisão, favorável ou contrariamente à decisão, se manifestaram colocando a sua posição nesse sentido. Nós tivemos a questão das cotas em universidade, nós tivemos a questão, por exemplo, a coisa de uns 4, 5 anos atrás, da definição da chamada Reserva Raposa Serra do Sol, no norte de Roraima, no extremo norte do Brasil, onde se chamou vários grupos interessados nessa decisão para se manifestarem. Índios têm direito por isso, índios não têm direito por esses outros motivos. Ou seja, se permite, na busca da melhor decisão, na busca da decisão mais justa, que é o papel do judiciário, se permite na apresentação dessas versões, que mesmo que eu não concorde com a decisão do STF, com a decisão consolidada ao final, que eu tenha as informações necessárias para eu formar o meu juízo de valor. Então, se eu não concordo no final da decisão, estão aí as universidades, estão os centros de pesquisa que me permitem eu construir, vamos dizer assim, pesquisas, versões que contestem aquilo que apoiam aquela versão. Mas o judiciário, firmemente no seu trabalho de construção dessas decisões, ele tem um papel fundamental na consolidação de uma versão da história. Professor, nesse sentido, qual a importância do Poder Judiciário na efetividade dos direitos fundamentais? Bom, aí o Poder Judiciário é, sobremaneira, o poder privilegiado nisso. Na efetividade dos direitos fundamentais é uma luta da sociedade brasileira desde a Constituição de 1988. Eu remeto aqui ao professor Luiz Roberto Barroso, da UERJ, que desde o final da década de 80, início da década de 90, escreve livros tratando do tema, falando se está na Constituição é para ser cumprido, se a Constituição estabelece isso, devemos obedecer ao comando constitucional. Vou dar um exemplo aqui básico. O salário mínimo definido pela Constituição, o DIEESE, que é um órgão sindical, salvo engano, ele faz um levantamento mensal de quanto deveria ser esse salário mínimo, tal qual definido pela Constituição, e gira em torno de R$ 2.500, o salário mínimo. Nós sabemos que, de fato, o salário mínimo está muito longe disso. Né? Bom, mas é impossível, se o salário mínimo fosse gerar inflação. Eu estou discutindo a viabilidade econômica.
Eu estou discutindo um comando constitucional. Ou reformamos a Constituição ou obedecemos à Constituição. E especificamente nos direitos fundamentais, o Poder Judiciário ele tem um papel essencial e primordial na cobrança, especialmente ao Poder Executivo, no respeito aos direitos da pessoa humana, evitando abuso do Poder Executivo, seja na sua atuação policial, na sua atuação carcerária, por exemplo, na sua atuação fiscal, muitas vezes. Então, o Poder Judiciário, efetivamente, ele tem, e o STF, de maneira privilegiada, ele tem o papel fundamental de salvaguardar, de proteger a Constituição contra qualquer tipo de violência. Seja a violência praticada pelo Estado, que é a mais perigosa, dada a dimensão do Estado, o poder do Estado, seja até mesmo a violência que o particular possa agredir algum outro particular, agredir algum direito fundamental de algum outro particular. Me incomoda muito, Avani, quando eu escuto, especialmente dos meus alunos, falando que direitos humanos, direitos fundamentais só servem para proteger ladrão, só servem para proteger vagabundo. E eu costumo dizer o seguinte, os direitos humanos e os direitos fundamentais servem para me proteger, servem para proteger a você também, quando nós estivermos sofrendo uma violência injusta da parte do Estado, da parte de alguém que não respeite a nossa condição humana, não respeite os nossos direitos básicos enquanto ser humano. Direito a tratamento igual, direito à liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, direito a ter a minha propriedade privada, então direito à minha vida. Então, o papel do judiciário na salvaguarda desses direitos, na proteção do indivíduo frente a qualquer tipo de violência que ameace os seus direitos fundamentais, é primordial, é mais do que primordial, é essencial para a efetividade e para a consolidação desses direitos. Professor, então a cobrança ou, quem sabe, a esperança da sociedade no judiciário é maior do que nos outros poderes? Acredito que não. Acredito até pela distância que a gente mencionou numa pergunta anterior, que o judiciário acaba assumindo frente à população de uma maneira geral. Eu acredito até que o contrário. Dos três poderes, o judiciário acaba sendo aquele que menos a população pretende que tenha esse papel, né, de proteção. Não de proteção, mas diríamos assim. O poder legislativo, em grande parte, infelizmente, por ser o poder político por excelência, diria Locke, né, infelizmente ele está muito desacreditado, né? O nosso poder legislativo ele sofre com um descrédito muito grande. O poder executivo ele é muito personalista, ele é muito focado na pessoa que o ocupa. Isso tem aspectos positivos, mas tem também muitos aspectos negativos. O poder judiciário acaba nessa gangorra, nessa disputa dos dois poderes democraticamente eleitos, assumindo uma postura de, bom, se um poder está desacreditado e o outro depende da pessoa que ocupa o cargo, cabe a mim, então, ser, vamos dizer assim, o protetor da sociedade, independentemente da dimensão política. Mas há um risco muito grande nisso, né? Muitos autores vão chamar a atenção para o chamado déficit democrático do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é eleito. Não é papel do Poder Judiciário ser a instância política, e sim a instância de proteção, como você bem perguntou na sua última pergunta, de proteção dos direitos fundamentais, de proteção do homem contra qualquer tipo de violência, de proteção dos meus direitos, mas também de cobrança dos meus deveres quando eu deixo de cumprir. O papel do Poder Judiciário é a preservação e a consolidação do direito. Isso vai ter efeitos políticos, inúmeros efeitos políticos. Eu não estou negando que o judiciário ou ao judiciário caiba um papel político fundamental. É óbvio que sim. É óbvio que as suas decisões têm um fundamento político no final das contas. Mas sempre pautado pelo direito. O Poder Judiciário, isso acaba, Avani, trazendo muitas vezes para o leigo uma visão equivocada do Poder Judiciário. Quando, para preservar o direito de um réu, ainda que a população construa aquela imagem de que ele é culpado, de que ele é responsável, ainda assim, quando ele inocenta um réu por falta de pressupostos jurídicos que embasem a condenação, a população, de uma maneira geral, vê com maus olhos essa decisão. Mas ele está cumprindo o que é o seu papel. Ele não está ali para decidir com base em impressões, com base em clamores, e sim com base no direito. Tá certo.
Professor, quero agradecer a sua participação aqui no programa Nossa Memória, Nossa História e, claro, deixar o convite para outras visitas. Claro, é só chamar, estamos à disposição para quando for preciso e o prazer foi todo meu, eu que agradeço, Lavânia. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História. Hoje nós conversamos com o professor Antônio Leal de Oliveira, ele que é professor da Universidade de Vila Velha do curso de Direito. Hoje nós falamos sobre o judiciário em seu papel na construção da memória e da história. A você, o meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.